Glória a Deus. Deus lo bendiga a todos. Gracias, mi hermano Uriel. Yo siempre me alegro en mirar a mi hermano Uriel y ver un testimonio, un testigo vivo de la gracia de Dios y de la transformación que Dios puede hacer. Entonces, nuestro hermano Uriel es una bendición. Gracias, mi hermano. Y así también gracias a todos que están aquí presentes, a todos del grupo de alabanza. Temos um hermano aqui português, brasileño. Amém, meu irmão? Glória a Deus, nos ajudando aqui com o teclado. Bendição, Deus é bueno. Ustedes que nos visitam ou são novos, nós somos uma igreja multicultural. Então, aqui temos inglês, português e nós aqui de espanhol. Então, vocês são bem-vindos também a estar com nós no inglês, no português. Ou seja, somos uma igreja multicultural. Amém? Se queres aprender um pouquinho mais de português, aí estamos também às 11:30. Inglês, por suposto, às 9:30. Pero aqui estamos também, verdade? Em las 4. Glória a Deus. Meus irmãos, tempo um pouco difícil, verdade? Porque muitos estão enfermos. Nosso pastor Juan também com a garganta mal, verdade, meu irmão? Com a enfermidade. Nosso irmão Oscar, que não pôde estar conosco na semana passada, aqui estás também recuperando. E outros irmãos também que não estão bem de saúde. No final, eu queria orar por vocês. Amém, pastor Juan? No final, eu queria, quem está enfermo, ou se alguém da sua família está enfermo, tu pode também representar eu ou ela aqui para nós orarmos. Nós cremos que Jesus pode sanar, até mesmo uma dor de cabeça. Amém? Há uma gripe, que seja, até mesmo algo que aos nossos olhos seja grande. Eu creio que Deus, que Jesus, Ele pode sanar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus lo bendiga a quem nos assiste em la pantalla. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou pedir que podem sacar esta imagem de fundo, porque na semana passada nós terminamos esta série, El Poder do Evangelho, e hoje também não teremos vídeo. Amém? Glória a Deus. Eu não ia predicar hoje, pero nosso irmão Juan, pastor Juan, não está muito bem de saúde e me pediu para fazer isto hoje. E para a glória de Deus, meus irmãos, aqui estamos. Que o Senhor seja glorificado nesta tarde. Amém? Quantos estão bem? Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém? Quantos estão felizes? Glória a Jesus. Esta semana buena, verdade? Semana de ação de graças, de Thanksgiving, momento de estar em comunhão, momento de comer muito também. Glória a Deus, eu comi bastante. Quem me conhece sabe que eu como muito, então eu estou muito satisfeito por essa semana. Glória a Deus, irmão. Semana bendecida, claro. O frio começou e é normal que muitos se sintam mal de saúde, pero Deus é conosco. Deus é conosco e creio que pronto quem está enfermo estará 100%. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje não temos uma série, a não ser uma mensagem que não faz parte de nenhuma série. Terminamos uma pequena série na semana passada sobre o poder do Evangelho. Mas hoje eu quero continuar falando de Jesus. Amém? Porque, meus irmãos, o nosso principal objetivo de estarmos aqui reunidos é por Jesus, é pelo nome de Jesus. Então, eu quero começar nesta tarde, ou melhor, continuar falando de Jesus. Mas na verdade, irmãos, eu quero falar de um tema que é sobre a liberdade cristiana. A liberdade que nós temos em Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Não quero ser não quero tardar muito, pero pido que tu abra seu coração, que creio que Deus quer falar com você nessa tarde. Amém? Irmãos, quando eu miro em la sociedade, eu sempre gosto de mirar a sociedade através das lentes da palavra. Amém? Porque nós temos uma palavra que é viva. É uma palavra que hacía resultado há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás. Pero hoje, em nossos tempos, esta palavra ainda continua viva. Amém? Esta palavra sempre continua falando com nós. Daqui a 20, 50, se Jesus não regressar antes, 20, 60, 70 anos, esta palavra continuará falando com nós. Então, nós, como cristianos, o que nós temos que fazer é mirar as coisas através da palavra. Amém? Não é agarrar as coisas de fora e tentar poner aqui dentro. Não, é a partir de aqui mirar allá. Então eu sempre gosto de mirar a sociedade. Eu sempre gosto de mirar como a sociedade está neste momento. E meu tema hoje, como disse, é sobre a liberdade cristiana.
Pero si salimos un poco de entre nuestras quatro paredes cristianas, se nós mirarmos para fora, nós vamos mirar, ou seja, que o mundo hoje vive hablando muito, irmãos, acerca da liberdade. Amém? Se tu quizás conhece algum amigo ou algum companheiro de trabalho que não é cristiano, quizás algumas vezes ele já disse algo como: eu faço o que eu quero, eu hago as coisas de minha maneira, em meu tempo, verdade? Talvez, ou quizás muitas vezes, tu já ha escutado: eu sou livre para fazer o que vem em minha mente. Ou quizás também tu já has escutado de pessoas fora que nada manda em mim. Eu sou dono de minha própria vida, eu sou dono de meus pensamentos, de meus desejos, eu hago o que eu quero. Irmãos, na verdade, esta é muitas frases ou é uma realidade de muitas pessoas de fora. Muitas pessoas de fora pensam que ter liberdade é fazer o que seus corações dizem, ou seguir seus corações. Há uma frase hoje em dia que há muito tempo já se habla, é que nós temos que seguir nosso coração. Amém? Quem já ha escutado isso? Solo eu? Creio que não é só o brasileiro que já ha escutado isso. Creio que é a cultura em geral. Amém? Porque uma vez eu vi uma frase aí em São Francisco, em uma, como chama, pastor, um toldo, como um cartel que dizia: siga seu coração. Ou seja, quando miramos hoje a sociedade, nós vamos mirar que a frase de eles é esta: siga seu coração, seja livre. Porque eles pensam que liberdade tem que haver em seguir o próprio coração ou os desejos do coração. Pero se agora regressarmos para a palavra como a lente para interpretar esta cultura e esta sociedade, nós vamos mirar que primeiro, a palavra diz que o coração do ser humano, do homem, é enganoso. Não só isso, Jesus mesmo, e nós vamos mirar um pouquinho sobre isto esta tarde, que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas não só isso, a palavra também diz que todos servimos a um Senhor, ao pecado ou a Deus. Mis hermanos, nós necessitamos compreender e mirar que a maior escravidão do ser humano, do homem, da mulher, não é o que estás fora, não é algo que estás externamente, mas senão o que estás dentro. Lo que prende, esclaviza o ser humano, na pessoa, não é as coisas de fora. É verdade que isto influencia, pero o que esclaviza o ser humano é o que está dentro de nós, é o coração do homem, da mulher, do ser humano. Porque o pecado não vem de fora, ele vem de dentro, de uma raiz pecaminosa herdada por Adão e Eva. Então, irmãos, nós temos que compreender que não é o que é de fora, pero é o que é de dentro. E se novamente regressarmos para o mundo, para essa sociedade, nós vamos mirar que eles confundem libertinagem com liberdade. Irmãos, se nós compreendemos a palavra de Deus, se nós compreendermos o Evangelho de Jesus, nós vamos mirar que o Evangelho ele define ou redefine completamente o conceito de liberdade. E agora isto é para eu, isto é para tu, é para eu. Nós que somos cristianos, que andamos segundo a palavra de Deus, compreendemos que liberdade é redefinida por el Evangelho. Na verdade, a verdadeira liberdade não é autonomia, nem autoexpressão, nem independência. Mas na verdade, liberdade é viver bajo o governo del Rei Jesus. Todo, hermanos, exatamente todo que queda fuera de isso é escravidão. Por tanto, hoje
bajo la autoridade desta palavra que nós temos, que é a palavra de Deus, eu quero mirar, irmãos, e quero que nós miramos o significado do que é ser livre à luz da Bíblia. Amém? Estão comigo? Eu quero invitar vocês então a abrir comigo em Juan. Amém? San Juan capítulo 8. Glória a Deus. Se tu estás com sua Bíblia física ou com seu telefone, eu quero invitar você a abrir comigo. San Juan capítulo 8, versos do 34 ao 36. Na verdade, vamos ler um pouquinho mais de Bíblia hoje. Vamos ler a partir do verso 31. Amém? San Juan capítulo 8, a partir do verso 31. Eu quero que os irmãos abram comigo, que todos nós outros juntos leemos a palavra de Deus. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, verso 31. Então Jesus decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará livres. Seguindo, verso 33. Ellos le contestaron: somos descendentes de Abraão e nunca hemos sido escravos de nadie. Como dices tú, sereis livres? Jesus lhe respondeu: em verdade os digo que todo el que comete pecado é escravo del pecado. E el escravo não queda en la casa para sempre. El hijo sí permanece para sempre. Verso 36. Assim que, se el hijo os hace livre, sereis realmente livres. Feche os olhos, meu irmão, por favor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Padre Santo e Celestial, nós aqui estamos, Padre, diante de Ti, Senhor. Senhor, como é bom poder ter a oportunidade de te alabar, Senhor. Nós nessa tarde tivemos a oportunidade de te alabar, Padre. Alabar tu nome sobre todo nome. Padre, e tu presença é real neste lugar. Tu estás aqui, tu palavra diz que quando tu povo, Padre, tus hijos se reúnem, tu estás em meio deles. É tu palavra, não minha, Senhor. Por isso eu creio que tu estás aqui em nosso meio, Padre Santo. Padre Santo, e a minha oração e pedido a Ti é sempre o mesmo, Senhor. É que Tu habla com nós, é que Tu abra nosso coração, é que nosso coração seja uma terra fértil, Padre, para que esta semilla de Tu palavra pueda ser plantada em nossos corações e crescer e frutificar, Padre, nos fazendo novos homens, novas mulheres, novas pessoas, Padre. Essa é a minha oração. Habla com nós, ó Deus. Habla com nós, Padre. Que Tu Espírito Santo pueda confirmar esta palavra em nossos corações, Padre. Que não seja eu, mas que seja Tu, Padre, através de mim, Padre. Para a honra e para a glória de Tu santo e glorioso nome, Jesus. Eu oro, Padre. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu queria só dar um breve contexto a este verso que nós outros lemos. Deixa a sua Bíblia aberta, amém? Vamos sempre regressar ao texto bíblico. Irmãos, esta passagem que nós lemos, na verdade começa no capítulo 7. Se nós lemos capítulo 7 e capítulo 8, nós outros vamos mirar que Jesus, em este momento, estava em la festa do tabernáculo em Jerusalém. Se nós outros recordarmos, sabemos que esta festa é uma das mais grandes que os judeus comemoravam, junto com a festa da Páscoa e outras festas. Esta aqui do tabernáculo era uma festa grande, que muitas pessoas de fora iam para Jerusalém comemorar esta festa. Então os capítulos 7 e 8 vai nos ensinar Jesus aqui, falando com vários judeus. E mais específico, no capítulo 8, Jesus aqui no verso 31, começa agora a falar com judeus que haviam creído em ela.
Amém? Jesús durante la festa do tabernáculo hablava com vários de la mensagem do evangelho, hablava com vários judeus, pero aqui, em mais específico, no capítulo 8, o que Jesus hace é hablar com um grupo separado de judeus, e o texto, no versículo 31 nos diz que eram judeus que haviam creído em Jesus. Meus irmãos, mas se nós continuarmos, não necessita ler, pero se tu for para o verso 33, tu vai mirar que esta crença desses judeus era uma crença superficial. Porque Jesus, ele empieza a falar de coisas espirituais. Jesus aqui, irmãos, empieza a falar de coisas não terrenais. Jesus empieza a falar de coisas de la eternidade. E Jesus se põe em um lugar de aquele que pertence à salvação, ou de onde vem a salvação. Até antes disso, os judeus estavam crendo em Jesus. Mas depois que Jesus começa a falar que Ele é o Senhor, que Ele é aquele quem pode libertar eles, os judeus dão um passo para trás e começam agora a questionar a Jesus. Então, aqui miramos que esta crença dos judeus era uma crença superficial, para as coisas superficiais. Eram coisas, irmãos, que não acessavam o coração dos judeus. Exemplo disso, no verso 33, diz assim: somos descendência de Abraão, e jamais hemos sido escravos. Na verdade, o que os judeus não entendiam era o que Jesus estava dizendo. Era que eles eram escravos, mas não de algo externo. E é interessante, irmãos, nós outros entendemos isso, porque na verdade, os judeus tinham uma fé cega. Na verdade, os judeus viviam por las obras de la lei. Nós sabemos que as obras de la lei eram muitas, mas mais específico, as obras morais ou os 10 mandamentos. Então, os judeus eram pessoas, e até hoje nós miramos pessoas que guardam todas estas leis. Só o que Jesus queria dizer é que a fé deles era uma fé falsa, era uma crença falsa, pelo simples fato de que eles disseram que não eram escravos de ninguém. É interessante, porque culturalmente também esta afirmação de estes judeus era falsa. Porque se nós recordarmos da história, durante mais de 400 anos, o povo de Israel foi escravo do Egito. Mas não só isso. Deus liberta o povo do Egito, Deus hace com que o povo mire a terra prometida, pero antes o povo tinha que passar por o deserto, e por a desobediência do povo, uma caminhada que duraria dias, durou anos. Pero depois, o povo chega acerca da terra prometida, pero Deus diz que as pessoas, a geração que saiu de Egito não ia entrar na terra prometida por uma desobediência, somente 2. E nós outros sabemos quem é, Josué e Caleb. E uma nova geração. Então Deus hace com que o povo entre na terra prometida. Pero o ponto é que mesmo assim, depois do povo conquistar a vitória, a promessa de Deus, o povo novamente desobedece a Deus. E como consequência disso, depois de muitos anos, de muitos reis, buenos e males, Deus permite que um império grande e mal da época dominasse Israel e levasse Israel cautivo, ou seja, hacesse com que Israel fosse escravo, que era o império da Babilônia. Então, Israel ha sido escravo de Egito, de la Babilônia, pero também do império Pérsia. E depois, mais na frente, ha sido subjugado por o império greco-romano e depois por Roma. Ou seja, quando os judeus dizem que eles eram livres, não eram escravos, eles estavam mentindo, porque na história de Israel, nós outros miramos que Israel sempre, em algum momento, por a desobediência a Deus, ha sido escravo de algum império ou
de alguém. Então, o que Jesus queria, irmãos, ensinar para estes homens ou estes judíos era algo que era muito mais grande, muito mais trágico do que algo superficial ou external. Era algo que vinha de dentro. Era uma escravatura que vinha de dentro, que era interna. O que Jesus, irmãos, expõe aqui, é a raiz do problema. O que Jesus diz àqueles judeus, em outras palavras, é que eles confiavam na religião. O que Jesus disse é que eles confiavam na genealogia espiritual. O que Jesus disse é que eles confiavam na tradição. E também Jesus disse que eles, por isso todo, eram escravos do pecado. Não por algo externo, mas por algo interno que se expressava através da desobediência de todos os judeus durante a história de Israel. Era isso que Jesus queria ensinar para aqueles judeus. Era algo muito mais profundo, muito mais sério, muito mais grande, que era a escravatura interna do coração de Deus. Era isso que Jesus queria ensinar, irmãos, para aqueles judeus. Jesus, na verdade, queria dizer a eles. E aí Jesus ele vai fazer um contraste. Ele vai fazer um contraste entre o escravo e entre o filho. Porque Jesus, em algumas palavras, diz que o escravo não tem permanência nem herência. Pero o filho, este permanece e permanece para sempre e tens autoridade. E diante deste contraste, o que Jesus afirma é que só o Hijo tem poder para liberar e transformar escravos em hijos. Hermanos, em outras palavras, os judíos, eles creiam que eram livres de la religião, pero eram presos em la religião. Os judíos, eles creiam que eram livres por ser judíos, por ser hijos de Abraão, pero eram presos a isso. Isso me hace a pensar que muitos hoje em dia pensam que são livres porque, por exemplo, são independentes financeiramente ou porque são estáveis financeiramente. Muitos pensam que hoje em dia são livres porque miram seu conforto em coisas materiais que eles mesmos podem comprar. Muitos pensam que são livres hoje em dia porque vivem uma democracia. Mas a verdade, irmãos, que assim como Jesus apunta para estes judeus sobre algo, sobre cadenas invisíveis, não de coisas externas, mas de coisa interna. Jesus apunta para cadenas da alma, prisões da alma. Era isso, irmãos, que Jesus queria falar com os judeus. E para ilustrar isso, pensa comigo em um prisioneiro. Amém? Pensa comigo. Que suena que és um rei. E ele sueno dá ordens, viaja, conquista, pero ao momento que ele desperta e ele mira que continua preso. O que isso significa, irmãos? É que o homem natural, o ser humano sem Cristo, ele pensa que tem autonomia. Ele pensa que és livre, mas na verdade, segundo a palavra de Deus e a palavra de Jesus, este ser humano, ele é preso em las cadenas do pecado. Hermanos, esta mensagem de Jesus, ela nos leva a três perguntas essenciais.
Diante de todo esse texto, desse contexto, nós temos 3 perguntas delante de nós. A primeira pergunta, que vai nos ajudar a entender o que é, ou acerca da liberdade cristiana, é: livres del quê? Segunda pergunta, livres de quê? E terceira pergunta, livres para quê? E eu quero por alguns minutos responder essas 3 perguntas, irmãos. Quais são as dimensões da liberdade cristiana que Jesus nos oferece? Amém? Estão comigo? Glória a Deus. E primeiro ponto, livres del quê? Eu sei que não soa bem em espanhol esta palavra del aqui em esta frase, pero faz sentido no português, mas eu pus isto de propósito. Vocês vão entender. Amém? Então a primeira pergunta é: livre del quê? Irmãos, e Jesus, no verso 24, vai nos responder, porque Jesus ele começa a falar, ou Jesus começa a dizer para os judeus, verso 34, diz assim: em verdade os digo, que todo el que comete pecado é escravo del pecado. A primeira dimensão, irmãos, da liberdade cristiana é que nós somos livres del pecado. Amém? Nós somos livres del pecado. E se tu entendeste essa frase, tu daria glória a Deus muito alto. Amém? Vou falar novamente. Nós somos libertos del pecado. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, Jesus aqui, como disse, não habla de política. Amém? Jesus não está preocupado com o Império Romano que na época dominava tudo e todos. Jesus aqui não estava preocupado com o imperador de Roma, que era como um Deus para os romanos ou para os outros povos. Jesus aqui, irmãos, não estava preocupado com a opressão civil. Jesus não estava preocupado com nada disso, porque isso são coisas externas. O que Jesus aqui, irmãos, estava falando era de algo muito mais profundo, muito mais mortal do que qualquer governo, do que qualquer império. Jesus estava falando aqui de um cautiverio muito mais profundo e mortal. Jesus aqui estava falando del pecado. E se tu conheces a palavra de Deus, tu vais saber que o mais grande problema do ser humano é o pecado. Porque o pecado, irmãos, é como um câncer que empieza de fora para dentro, ou melhor, de dentro para fora. O que Jesus aqui quer falar, irmãos, ou identificar, é o problema real. Jesus aqui não quer falar de coisas superficiais, de problemas que existem, mas que são decorrentes do pecado. O que Jesus quer dizer aqui, falar com nós outros, é deste problema, irmãos, que é muito mais grande do que qualquer escravatura, que é a escravatura espiritual. O que Jesus nos ensina aqui é que o pecado não é simplesmente, ou não é só uma ação, eu peco ou uma ação. O que Jesus quer nos dizer e nos ensinar, que o pecado ele é um senhor. Ele é como um tirano. O que Jesus nos explica é que este poder, ele domina todo o ser humano. E é esse pecado que vem de dentro. Quando Jesus ele usa essa palavra, ele não quer dizer escravo, ou no grego doulos, ele não quer dizer que significa servo. Porque esta palavra, dependendo de outro contexto, o real significado dessa palavra no grego, em outros contextos, seria servo. Mas aqui Jesus não usa este significado. Jesus aqui usa como está traduzido em nossa Bíblia, escravo. Porque, irmãos, o que Jesus queria dizer é que um escravo não tem autonomia.
Jesus queria explicar, ensinar para os judíos que um escravo del pecado não tem força para romper cadenas. Era isso que Jesus queria explicar. O que Jesus queria dizer, em outras palavras, é que o pecador não é escravo porque peca, mas peca porque é escravo. Irmãos, Jesus aqui queria dizer que eles não eram neutrales. O que Jesus queria dizer é que eles não eram livres. O que Jesus queria dizer é que eles não eram independentes. Não, eles serviam a um Senhor. E nesta ocasião o que Jesus queria dizer é que eles serviam ao pecado, porque o pecado era o Senhor deles. Como consequência, eles eram escravos del pecado. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele vai confirmar isto que Jesus está dizendo. O apóstolo Pablo, não necessita abrir, mas se queres marcar, em Romanos 6, no verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando erais escravos del pecado, a mesma palavra, dolos, que significa escravo. No verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer: el fruto de aquello era vergonzoso. Depois o apóstolo Paulo também no capítulo 6 vai dizer: la paga del pecado es muerte. Em outras palavras, o que o pecado produz, hermanos, é destruição, é muerte espiritual, é vergonha. E o que Jesus estava dizendo é que era desta escravatura que os judeus, ou aqueles judeus, necessitavam ser libertos. É justamente deste domínio tirânico del pecado que estava sobre eles e, por supuesto, está sobre aqueles que não aceitaram ou que não estão com Jesus. O que Jesus está querendo dizer é que a sociedade sem Ele como Senhor, sem Jesus como Rei, está dada a um tirano que é o pecado. Se nós lemos a Bíblia, irmãos, nós vamos mirar 3 inimigos do ser humano, do homem. Quando eu digo homem, eu digo ser humano. Vai dizer que Satanás é um inimigo, a carne ou a raiz pecaminosa é outro inimigo e o mundo é outro inimigo. E aqui eu estou falando de um inimigo que é o pecado. E esses 3 inimigos trabalham em conjunto contra nós outros cristianos. Então, e era justamente sobre isso que Jesus estava falando, que este inimigo do homem, que é o pecado que age em la carne, ele é como um senhor para aqueles que não estão em Cristo. Por lo tanto, aqueles irmãos que não estão em Cristo, eles são dominados por esta raiz pecaminosa. Por lo tanto, se eles são dominados, se o próprio Jesus, palavra de Jesus, diz que o pecado é o Senhor, então este ser humano, este homem e mulher que está sem Cristo, eles não têm opiniões próprias, eles não têm vontade própria, porque eles vão agir segundo a raiz pecaminosa de seus corações. E era isso que Jesus dizia àqueles judeus. Eles buscavam a salvação, eles buscavam ser livres por cumprimento da lei, pero Jesus dizia: não. Eu sou aquele que pode libertar. Eu sou aquele que pode trazer liberação, trazer libertação. O que Jesus disse que chocou, o que deixou com que aqueles judeus quedassem diferentes, era que Jesus se pôs como aquele único que pode trazer libertação. E por suposto, irmão, Jesus é o único que pode trazer libertação. A Bíblia diz que se nós crermos em Jesus, nós somos livres do pecado. Nós somos livres da culpa do pecado. Portanto, nós, irmãos, temos que pôr nossa fé em Jesus. Era isso que Jesus dizia para eles. E por isso era tão difícil para os corações orgulhosos dos judeus aceitar isso, porque eles se diziam como filhos de Abraão. Pero Jesus dizia: não
Não é o Padre de ustedes que é Abraão, que vai salvar ou libertar ustedes do pecado, que é o mais grande problema do ser humano. Não, sou eu, é Hijo de Deus, ou seja, é o próprio Jesus. Irmãos, porque solamente Jesus pode convertir escravos em hijos. Porque solamente Jesus, irmãos, pode nos dar a liberdade que nós necessitamos, que é uma liberdade verdadeira, não superficial. Solamente Jesus pode libertar ou nos dar libertação, irmão, de toda a raiz pecaminosa de nosso coração. Só Jesus pode fazer isso, não há outro, irmãos. Não há cumprimento da lei, não há nada que tu e eu podemos fazer para sermos livres, senão por Jesus, senão por la fé em Jesus Cristo. Nada que nós outros possamos fazer pode nos dar libertação, senão nossa fé em Cristo Jesus. Não o que nós outros isso, senão o que Jesus mesmo hizo por mim e por ti em la cruz do Calvário, por la obra de Jesus Cristo. Solamente por isso, irmãos, é que nós outros podemos ser libertos, que homem, ser humano pode ser liberto deste problema que é o pecado. Irmãos, entender a liberdade cristiana ou a liberdade que Jesus oferece a nós outros, parte em responder esta pergunta. E a resposta para essa pergunta é: nós outros somos livres del pecado. Se antes, irmãos, o pecado era nosso Senhor, se antes de uma vida fora de Cristo, lejos de Cristo, nós outros andávamos segundo nossos desejos pecaminosos, hoje não. Hoje em Cristo Jesus, a partir do momento que tu, eu, por fé, aceitamos a Jesus Cristo, nossa vida é cambiada. Nós outros agora não somos mais servos do pecado. Nós outros agora não somos conduzidos por essa raiz pecaminosa que leva à destruição. Não, agora nós outros que por fé aceitamos a Jesus, temos nova vida em Cristo, e todas as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. Novos pensamentos, novos sentimentos, nova vida, irmãos. As coisas velhas que eu fazia antes quedou para trás. Agora em Cristo Jesus, eu estou com Ele, eu miro a Ele para uma nova vida, porque somente Ele, irmãos, pode nos libertar deste problema que é o pecado. Amém? Irmãos, Cristo nos liberta del pecado, pero também, irmãos, Cristo nos libera de la condenação do pecado. O verso 35, Jesus ele hace, eu falei um pouquinho na introdução, mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. No verso 35, Jesus hace aqui um contraste muito interessante. Na verdade, Jesus habla de uma metáfora. Jesus diz assim, verso 35: e el esclavo não queda em la casa para sempre, el hijo se permanece para sempre. Então, irmãos, aqui Jesus ele empieza a falar não solamente desta esclavatud del pecado, sino de algo. Jesus empieza agora a falar sobre a condenação. Que quando nós de verdade somos livres, não somos livres solamente del pecado, del senhorio, del pecado que é como um senhor. O que Jesus também nos diz aqui é que nós somos livres de la condenação del pecado. O que Jesus diz aqui é muito profundo. E aí Jesus, irmãos, ele hace esta metáfora. Ele habla sobre la casa. E quando Jesus habla aqui sobre la casa, no verso 35, Jesus aqui na verdade ele quer dizer sobre la aliança, la nueva aliança. Quando Jesus usa esse exemplo, essa metáfora para os judeus, automaticamente eles entendiam sobre isso. Então, aqui Jesus, irmãos, ele habla sobre esta nueva aliança,
Porque Jesus dizia que a antiga aliança, que era por meio de Moisés, por meio de Abraão, não salvava, não levava a salvação, porque nada do que eles faziam poderia salvá-los. Então Jesus aqui habla desta nova aliança, deste reino de Deus. Jesus aqui habla, hermanos, da esfera da salvação. E aí Jesus ele usa esses dois exemplos, de escravo e del hijo. Hermanos, na antiguidade, um escravo era uma propriedade de uma pessoa, de um senhor. Amém? Todos nós sabemos. E é visível que um escravo não era parte da família. Muitos viviam dentro das casas, muitos estavam aí, mas não eram parte da família. E muitos desses escravos poderiam ser vendidos, poderiam ser expulsados em qualquer momento. O que isso quer dizer? O que Jesus queria dizer é que os judeus confiavam em aquilo que eles poderiam fazer, ou seja, em cumprir a lei de Moisés. Ou seja, o que Jesus queria dizer é que eles pensavam que a salvação se tinha pela força de seus braços, ou por algo que eles pudessem cumprir. Não, o que Jesus dizia é que na verdade o que eles estão ensinando é que eles são apenas servos, escravos. E um escravo não parte ou não participa da mesa da família. Solamente filhos podem participar da mesa da família. E por isso Jesus ele usa esse outro exemplo de filho, em contraste com o escravo. E ele vai dizer que solamente o filho tem um lugar permanente. Se o escravo a qualquer momento pode ser expulsado, o filho não. O filho em la nova aliança, que é por Jesus Cristo, agora o filho tem um lugar permanente. O filho não pode ser expulsado, e mais, o filho agora por Jesus tem uma herência. Irmãos, esse texto ele habla de uma doutrina cristiana que é maravilhosa, que é a doutrina da adoção. Se nós compreendermos isso, quão forte é isso cambia nossa mente, nossa vida e a forma que vivemos. Porque muitas vezes, hermanos, nós somos cristianos, somos hijos de Deus por Cristo Jesus, mas nossa mente é como de escravo. Ainda estamos presos a coisas passadas, ainda estamos presos a sentimentos passados, ainda estamos presos a pessoas passadas. Pero não, agora nós somos novas criaturas, somos novos, somos hijos. E aqui, irmãos, quando habla dessa doutrina da adoção, o que a palavra de Deus diz é que antes nós éramos inimigos de Deus. Por o pecado hacía separação de Deus. Recuerde que o pecado era o Senhor. Pero agora, irmãos, nós por Jesus não solamente recebimos perdão de pecados, sino também agora nós por Jesus hacemos parte da família de Deus. Pero não como qualquer aluno, pero agora como hijos, como hijas de Deus. Hermanos, tu é hijo de Deus, tu é hija de Deus. E entender isso, viver à luz dessa verdade, faz toda a diferença, cambia toda a nossa vida, irmãos. Tu és hijo, tu és hija de Deus. E por isso, essa verdade nos dá salvação. Que se fomos aceitos em la família de Deus, se fomos hechos hijos de Deus, hermanos, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, mas também nós podemos provar de bendições aqui em lo presente. Por isso, o que Jesus dizia àqueles discípulos, ou melhor, àqueles judeus, é que eles necessitavam cambiar sua mente, porque já não tinha mais condenação sobre eles, e eles já não poderiam mais viver como escravos, ter pensamento de escravos. Não, se eles aceitassem Jesus e ponessem sua fé em Jesus, eles iriam ser hechos hijos de Deus. E essa verdade é para tu, essa verdade é para mim. Se nós crermos e ponermos nossa fé em Cristo Jesus, nós irmãos, somos hijos e hijas de Deus, somos libertos, livres, e temos uma herência. Mas também vamos provar de aqui também, do melhor desta terra, irmãos. É promessa de Deus, e essa promessa, irmãos, é para quem é hijo e hija de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos.
Nós fomos livres del pecado. Nós fomos livres da condenação do pecado. Nós fomos libertos. Agora Jesus nos hizo hijos. E por isso, hermanos, já não somos mais acusados. Já não há mais acusação sobre vocês. Já não há, hermanos, mais condenação sobre vocês. Já não há mais culpa sobre vocês. Tu és livre em Cristo Jesus. Tu és livre em Cristo Jesus. O diabo pode tentar, hermanos, te culpar, te condenar, mas se tu estás em Cristo, hermanos, não há condenação, não há culpa, porque agora nós somos hijos. Nós fomos e somos livres de toda condenação externa. Aleluia, hermanos. Fomos livres e libertos del poder del pecado. Fomos libertos de la condenación del pecado. Y mi último punto, hermanos. Todos esses dois pontos foram verdades que nós recebimos de Cristo Jesus. São coisas que tu e eu não podemos fazer para receber, a não ser crer e ter fé em Cristo. Eu isso por nós outros. Pero todos esses dois pontos, todas essas duas verdades, que fomos libertos, livres do pecado, do senhorio do pecado, que fomos livres da condenação do pecado, nos leva a meu terceiro ponto, que é a parte prática de entender e viver esta verdade. Nós agora, hermanos, também somos livres para viver em El Espírito. O verso 36, Jesus declara o seguinte: assim que se el Hijo os hace livres, sereis realmente livres. Hermanos, a liberdade cristiana não é uma liberdade vazia. Não é a liberdade, por exemplo, como esses exemplos que eu usei, esses pequenos exemplos que eu usei no empeço. Não, a liberdade cristiana é sempre ter um propósito. Deus nos livra, nos dá liberdade para um propósito. A liberdade cristiana, irmãos, ela sempre nos dá uma direção, ela sempre dá uma direção. A liberdade cristiana nos dá um destino. Tu tens um propósito, tu tens uma direção e tu tens um destino. Porque nós outros, irmãos, fomos livres para uma nova vida. Tu e eu fomos livres del pecado, irmãos. Como diz o apóstolo Pablo em Romanos 6, verso 18, nós outros fomos livres del pecado para sermos hechos siervos de la justicia. Hermano, quando Cristo nos liberta, Ele não nos deixa em uma espécie de vácuo moral. Amém? Quando Cristo nos liberta, irmãos, e quando a palavra de Deus e a palavra do próprio Jesus nos diz que nós outros fomos livres, o que nós outros temos que entender, e hablamos um pouquinho sobre isso nessa série passada, em Colossenses 13, capítulo 1, no 13 e 14, vai dizer que há uma transferência de senhorio. Se antes nós outros éramos escravos do pecado, agora em Cristo nós outros somos servos e servimos a outro Senhor. A Bíblia diz, e nós outros lemos em esses domingos passados, Colossenses 3, ou melhor, 1, 13 e 14, que nós outros fomos sacados de las trevas e fomos transportados para a luz, para o reino do seu Filho amado. O que isso significa, irmãos, é que nós outros agora que fomos livres, nós outros agora temos um outro Senhor. Se tu antes servia ao pecado, que era tu Senhor, mi Senhor, agora em Cristo, Cristo mesmo é o nosso Senhor. Se antes eu servia ao pecado, agora eu sirvo a Cristo.
Amén. Si antes, hermanos, yo servía la carne, los deseos pecaminosos de la carne, ahora yo sirvo al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habita en usted, que habita en mí, que nos hace agora uma nova vida, é que domina nossa vida. Se antes eu vivia em las trevas de vícios, de drogas, de prostituição, que seja, agora eu vivo em la luz de Cristo, porque Cristo me sacou de las trevas para a luz. Se antes, hermanos, eu vivia para uma morte e uma morte física, mas muito pior, uma morte eterna, agora em Cristo eu vivo para uma vida e uma vida eterna. Hermanos, quando Jesus nos liberta, Ele não nos deixa solo, Ele não nos deixa por nós outros mesmos. Agora nós outros servimos a Ele. Nós outros agora, hermanos, somos livres para viver em El Espírito. Em Gálatas, não necessita abrir, não temos tempo. Gálatas 5, dos versos 13 ao verso 25, vai dizer que agora nós outros, em Cristo Jesus, somos livres. Somos livres para amar nosso prójimo. Agora nós outros somos livres para servir uns aos outros, servir o nosso prójimo, servir em la igreja que é a comunidade de los hijos e hijas de Deus. Hermanos, agora em Cristo nós outros podemos vencer a carne. Agora em Cristo Jesus nós outros podemos vencer as tentações. Agora em Cristo Jesus nós outros podemos vencer o pecado. Hermanos, eu não sei o que te tenta, eu não sei qual a tua tentação, mas o que eu quero dizer para você é que se tu estás em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, tu puedes vencer toda e qualquer tentação, porque não é por tu força, mas é pelo Espírito Santo que habita em você. Porque agora nós outros somos novo homem, nova mulher, nova criatura. Agora nós outros podemos vencer as tentações, nós outros podemos vencer o pecado, porque agora, irmãos, nós outros podemos produzir fruto. E em Gálatas vai falar sobre isso, sobre o fruto do Espírito. E o resultado da liberdade cristiana é tu vida, minha vida, produzir o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, domínio próprio, caráter transformado, uma vida santa, irmãos. Agora em Cristo Jesus somos novos, podemos produzir o fruto, e fruto que agrada ao Senhor. A verdadeira liberdade não é fazer o que quero, mas é finalmente ter poder para ser o que Deus queres. Aleluia, irmãos. Queda de pé, por favor. Glória a Deus. Irmãos, e como conclusão, eu quero volver a primeira pergunta, lá da introdução. O que significa ser livre em la Bíblia? Hermano, significa que em Cristo nós somos livres del poder escravizante del pecado. Significa que somos livres de toda condenação e culpa. E agora nós somos livres para viver uma vida, irmãos, bajo a autoridade do Espírito Santo. Tu és um novo homem, tu és uma nova mulher. Cristo has libertado você, Cristo ha libertado a mim para uma nova vida, irmãos. E eu termino com esta frase: a maior liberdade não é fazer o que quero, mas é fazer aquilo para lo qual eu fui criado, que é glorificar a Deus
y disfrutar de Él para siempre. Cierra sus ojos, hermanos. Vamos a orar al Señor. Aleluya, Señor Jesús. Padre Santo y Celestial, nosotros, Señor, nosotros en esta tarde, Padre, escuchamos tu palabra, Señor. Escuchamos, ó Padre, uma verdade tão gloriosa. Entendemos um pouco, Padre, sobre o que é ser livre. Que é muito diferente, Padre, do que o mundo nos predica. Do que esta sociedade nos predica sobre liberdade. Hoje nós compreendemos um pouquinho sobre o que é ser livre em Ti, Jesus. Porque Tu mesmo has nos libertado, Padre. Tu mesmo has nos hecho livres del pecado que antes era nosso Senhor, Padre. E agora Tu mesmo é nosso Senhor. Tu mesmo nos aceptou por Cristo Jesus, ó Deus, em Tu família. Tu nos has hecho hijos e hijas. Padre, esta é uma verdade tão gloriosa, Senhor. Nós fomos adotados por Ti, Senhor, e fazemos parte de Tu família. Agora para uma nova vida, agora podemos dar fruto, agora podemos vencer as tentações, agora podemos vencer o pecado, porque Tu, Jesus, has conquistado por nós outros, Tu has vencido por nós outros, Tu nos dá vida, Padre, quando estávamos mortos. Agora não há mais condenação, não há mais culpa, porque Tu mesmo, Jesus, has vencido tudo isso. E em Ti, Padre, não em nossa força, Padre, não no que podemos fazer, Padre, mas em Ti, puramente por fé em Ti, nós recebemos graça, Padre. E agora, Padre, nós podemos desfrutar desta verdade, Padre. Graças, Senhor Jesus. Graças por ter nos libertado, Padre. Oh Deus, e na minha oração, Padre, neste momento, oh Deus, é que esta verdade, oh Padre, pueda permanecer em nossos corações, pueda ser, oh Deus, cambio em nossas mentes, porque agora já não somos mais escravos de pensamentos, já não somos mais escravos de atos pecaminosos, já não somos mais escravos, oh Padre, de nada que nos aparte de Ti, porque Tu has nos libertado, Tu has nos dado vida, Tu has, Padre, nos dado Tu Espírito, e agora, Padre, nós somos conduzidos por Tu Espírito, Padre. Por isso, eu pido a Ti, Padre, que esta verdade, Padre, pueda estar, Padre, em cada mente, em cada coração de meus irmãos e irmãs, ó Padre Santo. Hermanos, empieza a orar ao Senhor nesse momento, amém? Ora a Deus nesse momento, e como ainda estamos em uma semana de ação de graças, eu quero que tu pueda orar a Deus com tus palavras e dizer a Ele: graças, Senhor, graças porque eu sou uma nova pessoa, graças porque Tu me has encontrado, Padre. Quem eu era antes, quem eu sou hoje, Padre. Graças, Senhor. Irmãos, empieza a dizer palavras de agradecimento a Deus. Empieza agora a agradecer a Jesus por a obra dele completa em la cruz do Calvário. Empieza agora a agradecer a Jesus por todo o que Ele hecho em sua vida. Empieza agora a agradecer a Jesus e dizer: Senhor, graças porque eu sou filho, graças porque eu sou hija, Padre. Graças, graças, graças. Irmãos, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Levante clamor de agradecimento a Deus, de gratidão a Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Graças, Senhor Jesus. Graças, Senhor Jesus.
Graças, Senhor Jesus, porque Tu nos has libertado, Padre. E agora nós outros podemos, Padre, frutificar, Padre. Graças, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Padre, eu oro a Ti. Amém, Senhor Jesus. Mis hermanos, algo que nós outros necessitamos compreender. Com isso tudo, Jesus não nos pede uma vida perfeita. A perfeição nós vamos ter solamente em la glória. Amém? O que esta verdade ela hace de diferença em sua vida, em minha vida, é que agora, como novas criaturas, novos homens e mulheres libertos, agora nós temos poder para vencer. Por Cristo Jesus, agora nós outros podemos vencer. Pelo Espírito Santo que habita em você, habita em mim agora, nós outros podemos vencer. Mas como o apóstolo Juan disse em uma de suas cartas, ele diz que em português é filhinhos, creio que em espanhol é hijitos. Eu oro para que não peques, mas se você pecar, saipas que existe alguém que pode te perdonar. Se tu luta contra algum pecado, irmão ou irmã, o que eu quero dizer para você é que Cristo está com você. Cristo está com você. Ele venceu por ti. Ele venceu por ti. Ele te hizo hijo. Ele te hizo hija. Ele venceu por ti. Tu não estás sola, tu não estás solo. Cristo mesmo está com você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Põe suas mãos assim. Padre Santo, graças, Padre, mais uma vez, graças. Padre, que este amor tão grande, este amor, Padre, incomparável, ó Deus. Que esta graça, Padre, que nos ha dado liberdade, Padre, e uma nova vida. E que esta presença